O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia as luzes do que a criaram. Acontece que ninguém na Terra poderia ter pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos se revelaram à doutrina espírita, se manifestassem a um único homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Admitindo-se uma perfeita sinceridade, poderia ele convencer perfeitamente as pessoas do seu meio, poderia ter seguidores, mas jamais chegaria a unir todo mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o exclusivo privilégio de ouvir suas palavras. Um homem pode ser iludido, pode iludir-se a si mesmo, mas não pode enganar milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Acontece que, queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está na terra. Surge de todos os lugares, e qualquer pessoa pode beber nessa fonte. Se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e aos quais ninguém pode atingir, e em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo, com a ajuda de incontáveis médiuns e que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. E o próprio intérprete, independentemente de qualquer classe a que pertence, seria motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o aceitariam, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todas as pessoas, todas as seitas e todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Independente de cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois qualquer um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse para que todos os homens se sentissem convocados à fraternidade. Se não houvesse posto sobre um terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças ao invés de abrandá-las. Na universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos, mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da Terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, dos mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional. O Espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja pela ambição de alguns, seja pela contradição de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se
que os espíritos, por causa da diferença de conhecimentos que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens. Aliás, sabe até menos de que alguns deles. Há entre os espíritos, com que entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com os outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas. É fundamental considerar que, para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal, sem garantia de autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Portanto, toda a teoria que contraria o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja ensinada por qualquer nome respeitável. Mas, em muitos casos, este exame ficará incompleto, em virtude da insuficiência de conhecimentos de algumas pessoas e da tendência de muitos em que considerar sua própria opinião como o único árbitro da verdade. Nesta situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia. É dessa maneira que devemos proceder em relação ao que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios desse controle. A concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando um único médium pergunta a muitos espíritos sobre algo duvidoso. É evidente que, se ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com o espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também uma garantia suficiente na concordância que se pode obter pelos médiuns de um único centro, pois podem estar todos sob a influência de mistificadores. A única garantia seria do ensinamento dos espíritos, está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreender-se que não se trata aqui de comunicações relativas e interesses secundários, mas das que se referem aos princípios básicos da doutrina. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diferentes lugares ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Portanto, se ocorrer a um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, pode-se estar certo de que essa teoria ficará circunscrita e limitada, e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes e de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. É esta unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época
em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que os damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, pois estamos vos dizendo. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal e que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo como verdadeiro, mas sim porque ele teve a aprovação geral. Na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais esta concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora, e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. É assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos, na natureza toda especial das revelações, que há uma tendência para se entrar num novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, às vezes feitas com palavras de sentido oculto, muitas vezes passaram despercebidas pelos que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las obtido com exclusividade. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções do mesmo teor. É este movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais, que nos auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que se encontrará daqui para frente o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita, formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que, em toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação dos ensinamentos que estes livros contêm. Se os Espíritos tivessem vindo de todos os lugares a contradizê-los, estes livros teriam já há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. O próprio apoio da imprensa não os salvaria do naufrágio, mas embora não tendo contado com esse apoio, eles rapidamente abririam seus caminhos e avançaram com segurança. Isso ocorreu porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias, vindas quer dos espíritos, quer dos homens, e que não puderem suportar a prova deste confronto, cujo poder não há quem possa contestar. Suponhamos, portanto, que agrade a alguns espíritos ditar com um título qualquer um livro de sentido contrário. Suponhamos ainda que, com uma intenção agressiva, com a finalidade de desacreditar a doutrina espírita, a malevolência faça surgir comunicações apócrifas, ou seja, falsas, sem autenticidade. Que influência poderiam ter esses escritos, e se não desmentidos em todos os lugares pelos espíritos? É da adesão destes últimos que seria preciso se certificar antes de se lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos existe a distância que vai da unidade ao infinito. Quer poder teriam até mesmo todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, se milhões de vozes amigas
vinda do espaço, vem de todos os cantos do universo, e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza. A experiência sobre este assunto já não confirmou a teoria? Em que se transformam todas as publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi a que, pelo menos, lhe diminuiu a marcha? Até hoje, não se tinham prestado a devida atenção a esta questão sobre este ponto de vista, sem dúvida, um dos mais sérios e importantes. É que cada um destes difamadores contou consigo mesmo, mas não contou com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo ao seu bem-prazer. Quem quer que tentasse fazê-lo desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair por toda a terra modificações que se desviem da verdade. De tudo isso resulta uma verdade fundamental: é que aquele que quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e aprovadas poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto no presente momento e muito menos no futuro. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina espírita, ainda não elucidados, não se tornarão lei, mas ficarão isoladas e, por conseguinte, apenas devem ser aceitadas como todas as reservas e a títulos de esclarecimentos. Daí a necessidade de se dedicar a maioria prudência em lhes dar publicidade, e no caso de acreditarmos ser útil publicá-las, é importante apenas apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todos os casos, necessidade de confirmação. É preciso obter esta confirmação antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não quisermos ser acusados de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem, nas suas revelações, com extrema prudência e sabedoria. Eles só abordam grandes questões da doutrina espírita gradualmente à medida que a inteligência do homem esteja apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma nova ideia. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo. E até agora ainda não disseram, nunca cedendo à impaciência das pessoas muito apressadas, que querem colher os frutos antes do tempo. Seria inútil, pois, querer adiantar-se a tempo designado a cada coisa pela providência. Os espíritos verdadeiramente sérios negariam sua ajuda, mas os espíritos levianos, que não se preocupam com a verdade, respondem a tudo. É por esta razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Estas considerações sobre os princípios expostos não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência natural das condições sobre as quais os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem o contrário em outros lugares, conclui-se que a verdade não pode estar com um único ou quase único de sua opinião, pois pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto a parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-la sobre o seu ponto de vista, e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o início todas as opiniões. As divergências de opinião que resultam disso são a consequência inevitável do movimento
que se desencadeia. São mesmo necessários para o melhor ressaltar a verdade, e é útil que tenham lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas que por causa disso têm alguns temores devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo de se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Esta é a sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada como um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um homem só. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, onde não se impõe nem às sociedades, nem às rivalidades invejosas, nem às seitas, nem às vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as posições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não a quem tem de direito. Diante deste imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. A opinião universal, eis o juiz supremo, é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não se pode sobrepor sobre as demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isto representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humanos. Este conjunto harmonioso já se anuncia, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois, daqui para frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir para reunir os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Este será um indício seguro, no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos e os diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre o qual dos dois sistemas será o dominante.